Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal e vamos estudar esse circuito agora. Nesse circuito nós temos fonte de tensão e fonte de corrente no mesmo circuito e vamos utilizar o método da superposição para descobrirmos a tensão e a corrente em cada um dos 5 resistores presentes no circuito. Apenas recordando, o método da superposição a gente estuda as fontes de forma individual, a contribuição de cada fonte no circuito. E aí, quando a gente estudar a fonte de tensão, as fontes de corrente, nesse caso só tem uma fonte de corrente aqui no circuito, ela se tornará um circuito aberto, quando a gente estiver estudando a fonte de tensão. Quando a gente estudar a fonte de corrente, as fontes de tensão se tornarão um circuito fechado. Apenas recordando como a gente vai utilizar o método da superposição. Então vamos lá. Vamos estudar a contribuição da fonte V3 de 5 volts. Depois, a contribuição da fonte V2 de 67 volts. E por último, a contribuição da fonte de corrente de 5 amperes. Já dá para perceber que cada resistor desse circulará 3 correntes, porque nós temos 3 fontes, 2 de tensão e 1 de corrente. Vamos lá então, vamos ver como é que vai ficar então a contribuição de cada um. A primeira fonte então que nós vamos estudar a contribuição vai ser a fonte V3 de 5 volts. Eu já redesenhei o circuito. Percebam que a fonte de corrente é um circuito aberto agora. É assim que a gente utiliza o método da superposição. E a segunda fonte de tensão, a V2, é um circuito fechado, é um curto-circuito. Assim, a contribuição da fonte V3 de 5 volts será, conforme mostra esse circuito, o resistor R4 e o R5 em série, em paralelo com o R3. Depois, o resultado dessa série, desse paralelo e série aqui, nós temos R1 em série com o resultante desses 3 resistores e em série com o R2. Então vamos lá, vamos estudar a contribuição aí. Nós temos a tensão total de 5 volts. O resistor equivalente, ou o resistor total, a resistência total, como vocês queiram chamar. Nós temos R4 em série com R5, então 46 ohms, em paralelo com 30, que é o R3, e aí em série o 38 e o 12 ohms. Ok? Fazendo essas contas aí, nós vamos encontrar um resistor total de 68,16 ohm. Ótimo. Daí podemos achar então a corrente total. A corrente total vai ser a tensão total dividido pelo resistor total. 5 volts dividido por 68,16 ohms. Temos então uma corrente total de 73,36 mA. Ótimo. Essa corrente total, como eu já desenhei no circuito aí, ela circula no R2 e no R1, né? Então temos que as correntes R1 e R2 são iguais e equivalem à corrente total. Já a corrente do resistor 3, ela vai ser diferente
e a dos resistores R4 e R5 também. Vamos então escrever aqui o valor de cada uma. IR3 vai ser 44,32 mA e o R4, que é igual à corrente do IR5, vai ser igual a 29,03 mA. Basta fazer as contas aí que vocês vão descobrir esses valores, ok? Esses valores calculados de corrente equivalem à contribuição da fonte V3 de 5 volts neste circuito. Vamos verificar agora a contribuição da fonte V2. A fonte V2 de 67 volts. Eu já redesenhei o circuito e verifiquem que o sentido da corrente agora, né, a contribuição da fonte V2, ela inverte em alguns resistores. Isso é importante porque depois a gente vai fazer um resumo do sentido da corrente em cada resistor. Vamos lá. Então, a contribuição da V2, nós vamos ter a tensão total de 67 volts, o resistor total, ou a resistência equivalente, como vocês queiram chamar. Nós temos 38 ohms em série com 12, 38 em série com 12. O resultado disso vai estar em paralelo com 30, que é o R3, e o resultado desse paralelo, nós temos a soma, que é em série, de 40 mais 6, 46 aí, né? A soma deles aí. O resistor equivalente, então, o resistor total, será de 64,75 ohm. Ótimo. Daí, então, nós temos a corrente total, que vai ser 67 volts dividido por 64,75 ohm. E nos dá uma corrente de 1,035 ampere. Ok, essa corrente total vai circular no R4 e no R5. Então, nós temos aqui como dizer que essa corrente também circula no R4 e circula no R5. A corrente no resistor 3 será 0,65 ampere e a corrente nos resistores IR1 e IR2 que estão em série será de 0,385 ohm. Basta vocês fazerem o cálculo aí com lei de Ohm simples que vocês vão descobrir esses valores. Ok? Essa é a contribuição então da fonte V2. Antes de passarmos para a fonte de corrente I1, verifiquem, isso é muito importante, o sentido da corrente de cada resistor até agora, nessas duas fontes. Percebam que o resistor R3, ele tem o sentido da corrente de cima para baixo, tanto na fonte V3 de 5 volts, quanto na fonte V2 de 67 volts. Percebam que é de cima para baixo. Já IR1 e IR2, as correntes que circulam neles, estão invertidas. Olha. IR1 e IR2 na fonte V3 tem sentido diferente, oposto ao IR1 e IR2 pela contribuição da fonte V2. Isso é importante para a gente saber depois a corrente resultante, ok? Só foram alguns exemplos, a gente vai fazer agora a contribuição, calcular agora a contribuição da fonte I1.
Depois nós vamos juntar as 3 correntes para fazer a corrente resultante e sabemos o valor total da corrente em cada resistor. Vamos lá. Na fonte de corrente I1 de 5 amperes, nós temos então essa corrente saindo da fonte, passando no primeiro nó aqui, e ela se divide para o R5 e para o R4. Percebo que a fonte de tensão V2 é um curto-circuito e a fonte de tensão V3 também é um curto-circuito. É assim que diz o método, para a gente poder calcular a contribuição dessa fonte de corrente. Vamos lá. Se divide então no R4 e no R5. No R4, a corrente que passa no R4 se divide no R1 e no R3. A corrente do R3 junta-se com a corrente do R5. A soma das duas tem que dar a corrente do IR2, do resistor 2. A corrente do resistor 2 soma-se com a corrente do resistor 1 e volta a ser a corrente total de 5 amperes. Muito bem. Este circuito, do jeito que está montado aí, ele possui 2 estrelas e 2 triângulos, ou delta. Então é possível escolher qualquer configuração para a gente fazer a conversão devida aqui, né? Eu vou escolher a seguinte configuração. Eu vou chamar esse nó aqui de nó 1. Aqui, onde tem o aterramento, né, o ponto terra, eu vou chamar de nó 3. De ponto 3, perdão, esse nó. E aqui em cima, 2. Então, a gente pode perceber aqui que nós temos um triângulo, né? Um triângulo formado pelo resistor R1, R3 e R2, ou um delta, né? E então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos converter ou transformar, o triângulo ou delta, como vocês queiram chamar, o triângulo formado pelos resistores R1, R2 e R3 em estrela. E vocês vão perceber aí como é a importância dessa transformação, para a gente poder sair desse nó do circuito aí, né? Em estrela, e aí essa estrela eu vou chamar 3 novos resistores, R6, R7 e R8. Diferentes, né? A nomenclatura diferente dos resistores que já existem no circuito. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte cálculo. Ó. Nós temos uma estrela formada por 3 resistores. Ó. Esse aqui vai ser o ponto 2, lembra que nós numeramos antes lá? Ó. Esse aqui é o ponto 1 e esse aqui é o ponto 3. O que nós temos no 1? Nós temos no 1 a junção do R1 com o R3. Então, aqui é o R1, aqui é o R3. No ponto 3, nós temos a junção do R3 com o R2. Então, R3 com R2. E no ponto 2, nós temos a junção do R1 com o R2. E nós vamos converter isso aqui, transformar isso aqui na seguinte configuração. Aqui é delta, ó. Na configuração de delta para estrela, onde aqui será o 2, aqui será o 1 e aqui será o 3. Vamos chamar esse aqui,
esse aqui nós vamos chamar de R6, esse aqui de R7 e esse aqui de R8, ok? É só vocês verificarem qualquer livro aí de circuitos elétricos ou algum vídeo na internet aí, para vocês verificarem como é que faz essa relação, essa conversão, né? Mas basicamente a gente vai fazer o seguinte: o R6 vai ser, como ele está no ponto 1, vai ser a multiplicação dos resistores R1 e R3, então a multiplicação do triângulo dos resistores que estão ligados ao ponto 1, vai ser a multiplicação deles dividido pela soma dos 3 resistores da configuração triângulo. E essa forma de calcular vai ser igual para os restantes, para os outros, né? Para os outros dois. O resistor R7, que ele está aqui no ponto 2, olha aqui, ó, ponto 2, vai ser a multiplicação do R1 com o R2, dividido pela soma dos 3 resistores do delta. E o R8, que está no ponto 3, ó, vai ser a multiplicação do R2 com o R3, dividido pela soma dos 3 resistores da configuração delta. Ok? Então vamos fazer essa conta aí. Então o R6, como eu falei, ó, vai ser a multiplicação do R1 com o R3, dividido pela somatória dos resistores da configuração estrela, a configuração delta, perdão. Então temos, ó, essa soma aí, essa soma vai ser 80, né? E a divisão da multiplicação do R1 com o R3 vai dar 14,25 ohms. Já o R7 será a multiplicação do R1 com o R2 dividido pela soma dos resistores, que vai dar 80 ohms. Isso vai dar um resistor de 5,7 ohms. E o resistor R8 será a multiplicação do R2 com o R3 dividido por 80, vai dar 4,5 ohms. E aí então a gente tem uma estrela no lugar daquele delta. E nós precisamos então redesenhar o circuito. Eu vou até mudar a cor aqui, ó. Deixa eu colocar esse preto. Vamos lá, vamos redesenhar o circuito agora. Então nós temos a seguinte situação agora. A fonte de corrente não mudou. Ela continua aí, gerando 5 amperes. O resistor R4 permanece, a gente não tinha mexido nele, o R4 continua aqui. Esse ponto agora aqui, ó, é o ponto 1. E temos então um resistor que é o R6, que está ligado ao R8 na nova configuração. E por sua vez, aqui nós temos o R7 na configuração estrela. E esse ponto aqui, nós temos o R5. E aqui era para ter aquela fonte, né, a V2, que na verdade é um curto-circuito agora. Então R5. Esse é o ponto 3, esse é o ponto 1 e esse aqui é o ponto 2. Veja que agora o circuito está melhor, né, de calcularmos
os valores aí de corrente, né, em relação àquele circuito anterior. Só voltando um pouquinho, ó, esse circuito aqui estava complicado para a gente calcular a corrente aí. Então nós fizemos a transformação da configuração triângulo em configuração estrela e agora melhorou bastante, né? Nós temos aí uma forma de calcularmos o que está sendo pedido, né? Que são as correntes. Então vamos calcular aí as correntes e tensões desse circuito agora, desse novo circuito. Nós temos então, olha, o R4 em série com o R3, então vamos lá, vamos fazer assim, ó. A corrente total 5 A. Agora a resistência total, vamos ver como é que vai ficar, ó. R4 em série com o R6 e eles estão em paralelo com a série R5 mais R8. E depois disso tudo, o resultado está em série com o R7. Isso aqui nos dá uma resistência total de 19,62 ohms. Ótimo. Daí então nós podemos calcular a tensão total. A tensão total vai ser a corrente da fonte, a corrente total, vezes o resistor total. Então 5 ampere vezes 19,62 ohms, isso aqui nos dá 98,1 volts. Muito bem, como o R4 está em série com o R6 e ambos estão em paralelo com o R8 e o R5, então nós podemos calcular aí a tensão desse circuito, né? E temos então que VR7, a gente já sabe a corrente que passa por ele, é a corrente da fonte, né? Então 5 ampere vezes 5,7 ohms, que é o valor que a gente calculou lá em cima, do R7, temos a tensão de 28,5 volts. Muito bem. Como eu tinha falado antes, ó, VR4 ele está em série com o VR6 e eles estão em paralelo com o VR8 em série com o VR5. Então, nós podemos achar agora a tensão que está no R6 e no R4, que também é igual à tensão do R8 e o R5. Basta fazermos a seguinte conta, né? A tensão total menos a tensão no resistor 7. Isso nos dá 69,6 volts. Essa tensão, né, 69,6 volts, ela está aqui em cima, ó. 69,6 volts, que é também a tensão aqui no resistor R4 e R6. Muito bem. Então, agora nós podemos calcular a corrente que passa nesses resistores aí, né? Tanto no resistor R4, que vai ser igual do R6, quanto no resistor R5, que vai ser igual à corrente do resistor R8. Então vamos fazer o seguinte, ó. A corrente do resistor R4 e R4 vai ser 69,6 volts dividido pela soma dos resistores R4 e R6, né? Isso aí nos dá uma corrente de 3,2
437 ampere. Ótimo. Já a corrente que circula no resistor 5, que vai ser igual à corrente do resistor 8, a gente pode pegar a tensão total, a corrente total, corrente total, e subtrairmos do resistor R4 que já achamos, né? Então temos aqui que a corrente no resistor 5 será de 1,564 ampere. Ok? E, só recordando, essa corrente também circula, né, no resistor 8. Muito bem, o que é que está faltando agora aí? Temos a corrente em cada um deles, a corrente do resistor R4, R6, R8. Muito bem. Agora precisamos só voltar lá no circuito que a gente fez a conversão de delta para estrela, porque veja bem, o resistor R1, o R4 e o R3, eles estão interligados aqui, ó. R1, o R4 e o R3, ó. R1, R4 e R3. Então, se no resistor R4, a gente calculou aqui no resistor R4, ó, circula uma corrente de 3,437 ampere. Então agora, voltando ao circuito aqui, ó, aqui está passando uma corrente de 3,437 ampere. Quando ele chegar nesse nó aqui que a gente numerou de 1, ele vai dividir por R1 e por R3. Ok? R1 e R3. Então, agora dá para a gente calcular essa corrente R1 e essa corrente R3, né? Pela lei de Kirchhoff dos nós. Para isso, a gente precisa saber a tensão do resistor R4 apenas, não mais os dois juntos, né? A tensão do resistor R4, essa tensão aqui, ó, ela vai ser 3,437 vezes o resistor R4, que é de 6 ohms. Olha aqui, ó, 6 ohms. 3,437 vezes 6. Isso nos dá 20,622 volts. Essa tensão aí em cima. Ok. Muito bem. Se essa tensão aqui é 20,622, né? Então temos o seguinte, que a tensão total menos essa tensão aqui vai nos dar a tensão do resistor R1. Só lembrando que o R6, ó, o R6 é justamente o resultado de R1, o produto de R1 pelo R3, dividido pela soma dos resistores da configuração delta. Então, olha só, a tensão total da fonte, né, nós calculamos aqui, ó, 98,1 volts, né, 98,1 volts. Então agora a gente pode subtrair de 20,622 e nós vamos achar essa tensão aqui em cima, ó. Então essa tensão aqui em cima é 98,1 volts menos 20,622. E essa tensão, então, nós vamos chamar de VR1. Ok? Então, VR1, vou colocar aqui no cantinho, ó, VR1
vai ser igual a 77,478 volts. Daí, então, se a gente tem a tensão no resistor R1, da configuração anterior, vamos voltar aqui, ó. A gente tem essa tensão aqui, ó. Essa tensão nesse resistor, 77,478, na contribuição da fonte de corrente de 5 A. Não é o resultado total ainda. Então, nós podemos calcular IR1. IR1 vai ser 77,478 volts dividido por 38, lei de Ohm, 2,039 ampere. Essa é a corrente no resistor R1. Muito bem. Se temos 3,437 ampere entrando aqui no nó que a gente numerou de 1, entra essa corrente. E saem duas correntes, ó, IR1 e IR3. Saem duas correntes. Entra uma, saem duas. Se entra 3,437 ampere e sai em uma das correntes 2,039, qual vai ser o valor de IR3? IR3 vai ser a subtração de 3,437 por 2,039. Já que entra esse valor, a gente já sabe quanto sai aqui no IR1, fica faltando IR3. Então, IR3, vou colocar aqui no cantinho, ó, IR3 será de 1,398 ampere. Só recordando aí, onde achou esse valor, 3,437 ampere menos 2,039 ampere. Por que chegamos a essa conclusão? Porque entra nesse nó, o nó 1, entram 3,437 ampere e saem 2,039. Se são duas correntes, e aqui é 2,039, então o IR3 só pode ser 1,398. Ok? Muito bem. Aqui, ó, tem 5 ampere entrando nesse nó. De novo, lei de Kirchhoff das correntes, ó. 5 ampere entrando nesse nó aqui. Se aqui sai 3,437 ampere, né? Quanto sobra então para o I5? Porque lembra que essa corrente aqui, ó, é o R4, ok? É essa daqui. É do resistor 4. Então, quanto sobra aqui para o I5? É a subtração de 5 menos 3,437. Então, temos aqui no I5, ó, aqui, ó, 1,564 ampere, já arredondando, 1,564. 1,564 mais 1,398, que é a corrente I3, ó, porque essas duas correntes se juntam aqui, ó, essa daqui se junta com essa e forma IR2. Então, IR2 vai ser a soma de IR3 com IR5. Então, IR2 será 2,962 ampere. Ok, achamos todas as correntes. Vamos lá ver. IR4, 3,437 ampere. IR3, 1,398 ampere. IR5, 1,564 ampere. Somando as duas, IR3 e IR5, 2,962 ampere.
2,962 ampere com 2,039 tem que dar 5, que é essa corrente que volta para a fonte. Ok, achamos todas as correntes para a contribuição da fonte de 5 ampere. Ok? Vamos para cá então. Utilizamos a regra aqui de transformação de delta em estrela para poder calcularmos a corrente. Foi ótimo. Conseguimos então achar o valor da corrente. Excelente. Então, diante disso, nós temos agora as correntes resultantes. Olha. A corrente resultante da contribuição de cada fonte. Lembrem-se que eu tinha comentado, vou voltar um pouquinho aqui, ó, que o sentido da corrente é fundamental para acharmos as correntes resultantes. As correntes resultantes, por sua vez, são as correntes finais, são as correntes que realmente circulam em cada resistor, né? Então, olha só. A corrente IR1 ela vai da direita para a esquerda, IR2 também, IR3 está descendo, IR4 direita para a esquerda e IR5 direita para a esquerda. Verifique nos outros circuitos, ó, nos outros cálculos, perdão, não nos outros circuitos, mas nos outros cálculos que a gente fez, que eu coloquei o sentido das correntes, porque agora nós vamos passar essas informações para a corrente resultante. Ó. Aqui é a contribuição, a primeira corrente. Eu coloquei as cores das correntes para a gente poder fazer a conta, né, certinho. Então, a primeira corrente é a corrente da contribuição da fonte V3, a segunda corrente da V2 e a terceira corrente da fonte I1. Olha lá, V3 é dessa cor, né? Sentido da corrente da fonte V3, sentido da corrente da fonte V2 é o azul e o sentido da corrente da fonte I1 é laranja. Daí então temos a seguinte situação. Vamos calcular a corrente resultante. As setas iguais nós somamos, né, no mesmo sentido nós somamos, e as setas em sentidos opostos subtraímos. Então, no resistor R1, R2, R3, R4 e R5 circulam 3 correntes. Falamos isso no início do vídeo porque são 3 fontes, 2 de tensão e uma fonte de corrente. Então, circulam 3 correntes em cada resistor. Colocamos o sentido da corrente, da contribuição de cada fonte. E agora, os sentidos iguais nós somamos e os sentidos diferentes subtraímos. Então, temos aqui, ó, no R1, a contribuição da fonte V3, no sentido de baixo para cima, V2 no sentido de cima para baixo e 1 no sentido de cima para baixo. Então, vamos somar 0,385 ampere com 2,039 ampere. Esse resultado subtrai de 0,07336 ampere. Isso aqui nos dá uma corrente resultante, a corrente que realmente, o valor da corrente que realmente circula nele, nesse resistor R1, 2,351 ampere. Essa é a corrente que de fato circula nesse resistor. E R2? Em R2 temos a contribuição da fonte V3 de baixo para cima, da fonte V2 de cima para baixo e da fonte I1 de baixo para cima. Vamos somar 2,962 ampere com 0,07336 ampere e subtraímos de 0,385.
Então isso nos dá IR2 2,65 ampere. IR3, todas as correntes circulam no mesmo sentido nesse resistor, todas de cima para baixo. Então vamos somar todas as correntes. Aqui não tem subtração, vamos somar todas. Isso nos dá 2,092 ampere. IR4 temos duas correntes no mesmo sentido, somamos as duas e subtraímos no sentido oposto. E IR4 temos 4,442 ampere. IR5, duas correntes no mesmo sentido, subtraímos dessa no sentido oposto, nos dá 0,558 ampere. Com o resultado das correntes resultantes, basta agora multiplicarmos essas correntes pelos valores de cada resistor para sabermos a tensão de cada um deles. É assim que está no circuito final. Esse aqui é o circuito final. Todas as fontes voltaram, as fontes de tensão e a fonte de corrente. Cada resistor com sua corrente e sua respectiva tensão. Esse é o circuito final com o valor de cada tensão e corrente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostarem aí, curta o canal e dê um like aí nesse vídeo, nos outros que também tem no canal. E espero que isso tenha ajudado bastante aí vocês na área acadêmica ou na área profissional aí. Então tudo de bom, até o próximo vídeo.